Boa noite. Está começando na sua TVO, canal 8, o programa Veracidade. Segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, você tem esse compromisso ou essa opção de assistir o programa Veracidade de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Não se esquecendo que toda a programação da TBO agora em tempo real para qualquer lugar do planeta. Basta acessar o site também do programa, que é o programa veracidade.com.br, e um ícone tvtbo.com.br, e você assiste toda a programação em tempo real em qualquer lugar do planeta. Interagir com o programa, nosso WhatsApp 9974-1213, que você pode também deixar sua mensagem, sua sugestão, suas críticas e sugerir também a pauta do programa. Toda a pauta do programa Veracidade, ela é feita em cima da sua interação, desse seu contato na rede social. Nós temos o Facebook, nós temos o nosso e-mail, programa veracidade.lp@gmail.com, que também você pode estar acessando e mandando a sua sugestão. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, um assunto importante, um assunto que tem abalado a família brasileira e a família do mundo. É uma situação grave, é uma situação que realmente mexe não só com aquela pessoa que está com problema, quando mexe também com toda a sua família, seus amigos. E isso é um caso grave que tem acontecido no mundo. O Brasil não foge à regra, inclusive no Brasil nós temos as fronteiras aí, que é um problema sério, que é o problema das drogas. Nós vamos falar hoje com o senhor Alonso Alcântara Moura, que é o presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Centro-Oeste. Ele que tem uma larga experiência com as pessoas, com esses nossos doentes, que são as pessoas viciadas em drogas, a droga, seja o álcool, seja maconha, cocaína, haxixe, enfim. É um problema sério, um problema social que realmente tem afetado a família brasileira. Alonso, boa noite e muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Boa noite. Cumprimentar o telespectador do programa Veracidade, a oportunidade, Poção, que vocês têm nos dado nesse momento, porque até o exato momento os canais de televisão, os programas de televisão mostram muito sobre o homicídio, as violências que ocorrem, não mostra sobre as dificuldades que ocorre hoje no mundo da mulher, dos pais de família. Ninguém procura saber a causa verdadeira da violência. E a gente é muito grato por você estar nos recebendo hoje aqui para conversar um pouco sobre isso. Presidente, uma coisa que eu queria que o senhor começasse, até para o telespectador que está aí agora, eu até peço para você, telespectador, são 23 horas já, é um horário que de repente o pessoal quer ir dormir, eu sei que amanhã a labuta começa cedo, mas assista o programa hoje, eu tenho certeza que você não vai arrepender dessas informações, da forma como essas casas terapêuticas funcionam em Cuiabá, o poder público, o que tem feito para resolver o problema, onde está o cerne dessa questão tão problemática que é um filho, um pai, um irmão, uma irmã viciado em drogas. É um caso que realmente abala todo mundo e nós temos pessoas que vivem trabalhando no anonimato, pessoas que vivem contribuindo para que amenizem essa dor dessas famílias, para que possam tirar essas pessoas desses problemas. Nós temos as casas de recuperação, nós temos as igrejas de uma forma geral, que têm entrado, buscado trazer esse cidadão para que ele realmente se integre na sociedade, que ele realmente se abra, larga a mão desse problema sério. Presidente, a Federação das Comunidades Terapêuticas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho da federação. O que é a federação? Essa federação ela abrange todo o estado. O senhor é o presidente hoje dessa federação, que realmente tem muitas casas que fazem esse trabalho. Eu queria que o senhor falasse para o telespectador como que funciona tudo isso, qual que é o papel da federação nesse momento. Hoje, a meu respeito, eu sou um dos mais novos que está aí de comunidade terapêutica e com 7 anos, existem outros mais antigos, mas devido ao acontecimento do ano passado que iria fechar algumas comunidades terapêuticas, e eu fui procurado na época e juntamente com algumas pessoas visitando rede de mercado, Secretaria de Saúde, acabamos
mantendo essas casas que iriam ser fechadas o ano passado. E devido a esse acontecimento, as comunidades terapêuticas acharam por bem me convidar para aceitar ser o presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Centro-Oeste. Eu fiz uma análise junto com a minha família, porque nós temos uma comunidade terapêutica, sabemos que existe dificuldade para tocar a comunidade terapêutica, mas falou mais alto melhorar a condição das comunidades terapêuticas, porque até agora não temos reconhecimento nenhum do poder público. Presidente, eu quero assim entrar um pouquinho, eu quero falar no macro, depois eu quero, na medida que os blocos vão, aqui na sequência dos blocos, eu quero também que o senhor entre um pouquinho nessa questão desses doentes, que são esses pobres, coitados, são os viciados, com relação justamente à federação. O senhor falou das comunidades terapêuticas. Nós temos aí visto casos de comunidades que realmente trabalham em prol dessas pessoas e comunidades de fachada. O senhor já tem tem 7 anos que funciona, e daqui a pouco vamos falar sobre a comunidade específica, essa que o senhor toma conta. Como que está o controle? Hoje nós temos aí problemas sérios, presidente. Eu já vi famílias que não têm condições, que querem buscar uma comunidade, não tem como bancar devido ao custo muito alto de uma clínica, e às vezes há também reclamações de determinadas comunidades que não têm a qualificação para realmente tratar daquele viciado, não tem profissionais dentro do espaço para que realmente possa fazer um trabalho que dê a esse viciado a oportunidade dele largar dessa situação e voltar a se reintegrar na sociedade de forma sã, sadia. Existe esse tipo de trabalho em comunidades que realmente são de fachadas? Existem comunidades que também trabalham? Existe, em todos os setores, existem situações que existem pessoas com problema, mas a maior parte dessas comunidades terapêuticas, ela sobrevive da boa vontade e principalmente procurando a palavra de Deus. Infelizmente, os governantes não aceitam Deus na vida, mas foi a única maneira que achou a comunidade para ter essa força de sobreviver lá no Barreiro Branco, lá no Pedra 90, lá no 25 de dezembro em Vaza Grande, lá em Sinop. Então foi com a palavra de Deus que ainda encontramos força para encarar essas dificuldades. Então, quer dizer, pergunta, como sobrevive essas comunidades? Na palavra de Deus, na presença de Deus e procurando ajuda do poder público. Porque muitas pessoas acham que todas as comunidades terapêuticas têm que viver de resto de comida. E é vivendo desse resto de comida que essas comunidades, ao qual eu estou assumindo a presidência, para fazer essa luta, que sobrevive das sobras de mercado, das sobras de feira, mas mesmo assim, catando os lixos, muitas das comunidades têm feito muito mais do que os governantes fazem nesse país. Presidente, com relação até o senhor que representa a federação dessas comunidades, existe um critério, hoje o senhor citou alguns exemplos de algumas comunidades que existem, é lógico, há outras comunidades, elas estão do ponto de vista legal, estão bem instituídas, quando se fala em ter uma comunidade terapêutica, existe algum critério? A federação cobra, fiscaliza as ações dessas comunidades? O senhor colocou das dificuldades, o senhor colocou da carência, da omissão aí do poder público com relação ao suporte, à estrutura. E eu pergunto, como que elas funcionam? A partir de que momento elas são criadas, sabendo que vai ter dificuldades? Qual que é o requisito mínimo necessário para que essas comunidades possam ser instaladas? Para me tornar um exemplo, como um pai de família ou como uma direção, eu tive que procurar a minha comunidade, que é a comunidade do Centro Terapêutico Paraíso, na Estrada do Manso, me adequar às normas do Ministério Público, as exigências que existe a Secretaria Sanitária, a vigilância sanitária. Então, hoje, o Centro Terapêutico Paraíso, no qual eu sou o diretor, já tem o psicólogo, tem o enfermeiro padrão,
tem assistência social, as pessoas trabalhando tudo. Mas só que os custos se elevam, e é isso que a gente anda procurando no poder público, para que as outras comunidades também vá adequar como nós estamos adequados. Não chegar e fechar. Nós temos que procurar essas comunidades terapêuticas, o governo do estado, o governo federal, o governo municipal, ajudar a padronizar essas comunidades. Porque as pessoas que estão hoje colocando essa comunidade terapêutica para funcionar, elas enfrentam dificuldade, mas só acha o quê? Só as críticas, só acha as fiscalizações para ser feita, sem perguntar o que é que essas comunidades terapêuticas têm feito para a sociedade. Hoje, nesse momento, existem comunidades que têm 60 internos, sem nenhuma ajuda de governo estadual, de governo municipal, de governo federal, e hoje, nesse momento que a tua família está lá na tua casa, ela não está correndo risco de ser assaltada, de ser estrupada, de cometer crime, porque infelizmente, como te disse no começo do programa, de que a imprensa também nos visitava, nunca procuraram para nós, os políticos nunca perguntaram para nós qual a nossa necessidade. Nós hoje, das comunidades terapêuticas, fazendo uma obra social, tirando pessoa do leito da família que está espancando mulheres, que está espancando mãe, que é o caso que aconteceu no Tijucal, quer dizer, e o poder público não quer saber disso, não quer tomar conhecimento. Hoje, por exemplo, lá na minha comunidade tem 28 pessoas lá dentro. Na verdade, eu costumo falar, nós das comunidades terapêuticas, nós não cuidamos dos dependentes químicos, nós não cuidamos dos alcoólatras, nós cuidamos de pessoas. E cada pessoa, pela palavra do Senhor, é um ser único, que tem que ser cuidado com todo carinho. Mas, infelizmente, até agora, ainda não fomos ouvidos. É um clamor que eu faço aqui nesse programa, para que o poder público, que a Assembleia Legislativa do Estado, que a Câmara Municipal, que o governo do Estado, para de fazer esses fóruns, que fazem até na data de hoje. Antigamente, Luiz, ainda fazia um fórum antidroga, agora fala em fazer fórum sobre droga, mas recurso que é bom não chega na comunidade terapêutica. E as comunidades terapêuticas do estado de Mato Grosso passa hoje de 13 mil pessoas recolhidas dentro das comunidades terapêuticas. São menos 13 mil problemas nas famílias que existem por aí. Nós falamos, nós brasileiros, esse dia aconteceu um fato e todos nós ficamos comovidos, que foi o caso da Indonésia. Ficamos preocupados com isso, que nossos brasileiros estão sendo executados lá. Você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando aqui o senhor Alonso Alcântara Moura, que é o presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas da região do Centro-Oeste, especificamente no tratamento da dependência química e do álcool. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o presidente. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. De volta com o programa Veracidade na sua TBO, Televisão Brasil Oeste. Hoje nós estamos aqui falando de um problema realmente muito grave, um problema que afeta toda a família brasileira. Você que está em casa nos assistindo, de repente tem no seio da família alguém, um parente, que é usuário, seja do álcool, seja da droga, e nós estamos falando justamente de como tratar, aonde você vai pedir o socorro, para quem você vai recorrer. É uma situação difícil, eu sei que você está aí preocupado, já pegou a televisão, já pegou o rádio, já pegou o celular, já vendeu, porque tem que comprar droga. E você não sabe para quem socorrer. E existem as comunidades terapêuticas, nós estamos com o presidente da federação, justamente das comunidades terapêuticas. E você que está aí, nós vamos procurar, através desse programa, poder orientar você que está em casa, levar até você de que forma você vai fazer para procurar esse socorro, estender essa mão para que realmente você possa ser atendido. Presidente, é um caso muito sério, eu vejo a preocupação do senhor, toda vez que o senhor fala
dos poderes e da forma praticamente isolada que vive as comunidades. Eu pergunto para o senhor, como que o senhor faz aí para pagar esses psicólogos, pagar essas pessoas que dão essa assistência para esses doentes, coitados, que realmente... Eu falo assim porque às vezes o pessoal chega, tá ali na rua, ele é tratado, ele é discriminado, ele é visto como um bandido, e às vezes não, pela própria carência e o vício, ele acaba realmente cometendo alguns delitos. Eu fico assim preocupado, porque eu vejo isso aí, você que está nos assistindo também deve ter presenciado nos bairros, algumas pequenas bocas, alguns pequenos grupos de viciados que você já conhece, e são pessoas fáceis de ser identificado pelo perfil, da forma como andam, da forma como falam, da forma como se encontra fisicamente, da forma de falar. Temos aqui em Cuiabá diversos lugares aqui, se a gente for pontuar, são várias cracolândias, a exemplo da rodoviária, a exemplo de outros locais que tem em Cuiabá, que tem em Várzea Grande, que tem no seu município aqui da Baixada Cuiabana. E o presidente ele é bem claro, a omissão, a falta de apoio do poder público. Com relação às comunidades terapêuticas, eu vejo às vezes no trânsito, você para o carro no trânsito, qualquer semáforo, as pessoas chegam com um crachá e eles se identificam como de uma comunidade que está pedindo ajuda, dinheiro. Isso é legal, presidente? E quem são essas pessoas que estão nos semáforos? São pessoas, as comunidades terapêuticas estão pegando essas pessoas que estão em fase de tratamento, estão levando ele para as ruas. Existe essa afirmativa? Porque eu mesmo particularmente já vi, já parei, já ajudei, e eles estão todos identificados. Isso é uma prática da comunidade? Existe aí, eu sou contra sobre isso. A prova é que há uns 30 dias atrás eu visitei a Assembleia Legislativa com 400 pessoas, entre elas 300 a 350 pessoas que estão em tratamento da dependência química, e exigimos que a Assembleia escreva uma lei sobre comunidade terapêutica, porque escreve sobre o câncer, sobre a criança, sobre a mulher, e não escreve sobre a comunidade terapêutica. E, de fato, muitas coisas existem nas ruas que estão nas ruas e são ilegais. E eu sou contra isso. E então a federação começou um trabalho de identificar pessoas que estão usando de má fé, muitas vezes não fazem parte de comunidade terapêutica, vão na porta da tua casa pedindo saco de arroz, feijão, falando que é para a comunidade terapêutica. E maior parte das vezes não tem nada a ver com comunidade terapêutica. Eu sou contra isso, porque é uma prática ilegal que existe dentro dessa situação, que tem gente que anda tirando vantagem em cima disso. Então é diante disso que eu quero, e a gente vai criar, vamos lá exigir na Assembleia Legislativa, que criasse uma comissão parlamentar para escrever uma lei sobre a comunidade terapêutica, que até hoje não tem escrito nada sobre comunidade terapêutica. Então, agora nós vamos participar desse grupo dentro da Assembleia. Felizmente, eu estou vindo aqui como uma boa notícia que foi criada essa comissão parlamentar para que possamos ser ouvidos, o pessoal da comunidade terapêutica, para que sejamos ouvidos e colocado isso em prática. Porque até então vinham uns governos que não prestavam atenção. Creio que agora a legalidade está chegando dentro do estado de Mato Grosso. A esperança nossa é que com o governo que está aí, a gente tem visto que hoje mesmo eu tive em visita na Casa Civil e estive lá com a secretária, a Paola, que me ouviu, eu falando sobre comunidade terapêutica. Esses dias atrás eu tive na visita também com o secretário de governo, que é difícil a gente ser atendido, mas esse secretário nos atendeu de tão boa forma de criar uma possibilidade, que é o Kleber Lima, que é o secretário de governo do Mauro Mendes. Eu creio que a situação começa a mudar com essa assumida que eu acabei de assumir a Federação do Centro-Oeste das Comunidades Terapêuticas, que nós sejamos parceiro da Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Várzea Grande, de Jaciara, do governo do estado, que crie uma política também para o CONEM,
que é o Conselho de Droga, que infelizmente até na data de ontem não funcionou. Que é vinculado ao SEJUDE, né? Secretaria de Justiça. E então, diante disso, mas não adianta trocar presidente, colocar presidente, diretor lá para comandar o CONEM, que não vai chegar a lugar nenhum. Por que não vai chegar? É engessado. Mas de que forma, presidente? É como eu, como bom cuiabano, eu fui sempre em parque de diversão e eu gostava de ir lá onde tinha aquelas casinhas do coelho. E eu comparo essa casinha do coelho dos parques de diversão como política do governo. Já tem as casinhas marcadas, coloca um diretor lá como coelhinho, ele assume, porque ele está precisando de assumir um cargo para sustentar a sua família, assim que eu vejo, infelizmente, é um cabide de emprego. E o que ocorre? O coelhinho vai ter que entrar numa daquelas casinhas que o governo programou para ele entrar. Então o CONEM, ele se torna ineficaz, enquanto não mudar algumas normativas que existem, escreveram as normativas para que o CONEM cumpra. Infelizmente pode entrar quem quiser lá no CONEM, que não vai conseguir cumprir a meta no tratamento da dependência química e do álcool. Tá aí a posição do presidente, e até importante você que está nos assistindo com relação a essas abordagens que vocês recebem nos semáforos. O presidente da federação disse que é totalmente ilegal, ele é contra e é ilegal. Entende ele que pode até ter algumas com interesse de ajudar, mas que é totalmente ilegal. Então, eu também discordo até dessa forma como acontece, de você pegar um paciente e você pegar o paciente para colocar na rua para poder pedir dinheiro, para pedir justamente esse tipo de ajuda. E fazer mais uma colocação à sociedade. Você, se você quer ajudar alguma comunidade, vá nos visitar primeiro, vai nas comunidades, colabora lá, participa, doe seu tempo, participe de uma comunidade no tratamento da dependência química do álcool, porque todas as vezes que você doa no trânsito, você fortalece o traficante. Porque a maior parte das buscas nos trânsitos, nas pessoas que andam guardando o carro, que andam pedindo, infelizmente, vocês quando doam esse dinheiro, vocês estão mantendo um traficante vivo na praça. Então, eu acho que todas as vezes, vocês têm que tirar um tempinho, que as comunidades terapêuticas, infelizmente, a sociedade... Eu chego a falar que muitas das vezes as pessoas das igrejas não saem de dentro da igreja. Deveriam sair, porque acham que nós dos campos, das comunidades terapêuticas, nós somos conhecidos do passado como campo dos leprosos. Que todo mundo lá no Antigo Testamento tinha medo de ir participar, de ir lá porque poderia ser contaminado. Eu vou avisar. Lá tem pessoas, tem pai de família digna, tem mãe de família digna, tem filho. Eu tenho certeza que você que está ouvindo nesse momento está entendendo, porque eu sei que eu estou falando com você. Se você não tem uma pessoa na tua família, mas tem um amigo, você tem um parente que está aí sofrendo sobre isso, e o governo nos força a querer aceitar que só vai à força o tratamento, que o tratamento da dependência química não tem tratamento. Tem tratamento, porque é comprovado nas comunidades terapêuticas que nós passamos de 40%. E quando eu falo que nós passamos de 40% no tratamento da dependência química, nós temos exemplos. Essas pessoas que vão para dentro da comunidade acabam virando filho nosso, acaba tendo um relacionamento posterior conosco, e acaba tendo essa convivência, e nós sabemos que eles estão vivos, nós sabemos que hoje eles cuidam da família, reconstituiu a tua família, está trabalhando, é uma pessoa de bem, mas só que não. O que as pessoas costumam falar? Não tem tratamento para dependência química. A saúde fala que 1 ou 2% talvez recupera. E a conversa fiado. Isso eu consigo afirmar porque tenho 7 anos que eu largo a minha família dentro de Cuiabá e vou para uma comunidade terapêutica na Estrada do Mano chamado Paraíso. E convivo com aqueles meninos. E mostrar para vocês que dependente químico, dependente do álcool, ele não precisa virar bandido. Eles precisam de carinho. E a turma acha que dependente químico precisa de Udol, carbamazepina, diazepam. E não é por aí.
Quando acho que a gente tiver que colocar um medicamento forte desse, é fácil nós colocar medicamento no filho dos outros. Agora eu quero ver as pessoas colocar no seu próprio filho, deixar seu filho babando aí pelos cantos. Então, o que palavra de Deus não curar, o que o amor do homem não amenizar o sofrimento da pessoa, infelizmente, parceiro, não tem nada na vida que vá fazer mudar. Quando colocar esse departamento para funcionar, o amor de Deus, o amor ao próximo, você pode ter certeza que aí começará a mudar o sistema de tratamento da dependência química e do álcool. E é triste porque isso aí, esse problema é tão grave que ele não escolhe cor, camada social, qualquer um está suscetível. Quem na família que não tem alguém que está passando por uma situação dessa colocada aqui pelo presidente da federação? Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos aí com o presidente da associação, da Federação, das Comunidades Terapêuticas da região do Centro-Oeste, senhor Alonso Alcântara Moura. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. De volta com o programa Veracidade na sua TBO. Hoje nós estamos aqui falando com o Alonso Alcântara Moura, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas da região do Centro-Oeste. Nós vamos falar com o Alonso ainda, mas nós vamos primeiro ver uma matéria aí do Lions, da concessão do novo hospital, aí, uma articulação aí da Assembleia. Vamos ver essa matéria. O que era para ser apenas uma consulta de rotina revelou um problema que, se não for tratado a tempo, pode deixar sequelas para toda a vida. É comum nós encontrarmos aqui no Instituto pessoas que vêm só porque é um óculos, está com irritação no olho e nem imagina que tem uma doença tão grave como é o glaucoma. E aqui a gente pode fazer esse acompanhamento e poder evitar que a lesão progrida e o paciente até chegue a ficar cego. Com o alerta, o estudante João dos Santos sabe que, se quiser continuar enxergando, precisa de cuidados. Esse tratamento, sim, pretendo fazer o mais rápido possível. Há mais de 15 anos em Mato Grosso, o Instituto Lions da Visão realiza o diagnóstico e o tratamento de doenças da visão em pessoas carentes. Até hoje, foram mais de 220 mil consultas, mais de 105 mil cirurgias em 10 diferentes áreas. Mais de 160 mil óculos entregues à comunidade. Referência no tratamento da visão na América Latina, o Instituto recebe pacientes de várias regiões do país. A estudante Tânia Pérez sabe muito bem a importância do Instituto para quem não tem condições de bancar o tratamento particular. Para a comunidade, é como se fosse mais um pão na boca deles, que fora disso aqui as pessoas vão ter perder o rumo de chegar nas suas casas, ler algum remédio, pode tomar remédio errado, não conhecer exatamente o que está assinando. Com o objetivo de ampliar o atendimento à população carente, a diretoria do Lions da Visão buscou a ajuda do presidente da Assembleia Legislativa para a conclusão do novo hospital. São necessários R$2 milhões para terminar a obra. Nós hoje atendemos em consultas mais ou menos 2.000 pessoas. Aqui nós podemos chegar a 5.000, porque onde nós estamos nós temos 2 consultórios. Aqui tem 10 consultórios. A nossa sala cirúrgica, onde nós estamos trabalhando hoje, é uma. Aqui são 4, é um dos maiores centros cirúrgicos do Brasil. É o maior hospital oftalmológico filantrópico da América Latina, esse aqui. Em visita às obras do novo hospital, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, pretende mobilizar o governo e as bancadas federal e estadual para que os recursos sejam destinados ao término da obra. Vamos reunir o colégio de líderes, vamos solicitar aos deputados que cada um contribua mais um pouco com suas emendas parlamentares, no sentido de financiar e finalizar essa obra importante para o nosso Estado, porque a prestação de serviços que eles fazem é referência nacional e mundial. Então nós precisamos do Instituto com seu prédio funcionando aqui, onde ele está funcionando agora já está muito pequeno. Em construção há 3 anos, a nova sede do Instituto oferece até alojamento para quem vem de fora. O início de tudo isso teve a participação direta dos parlamentares. E a Assembleia Legislativa deu um passo principal há 3 anos para nós começarmos isso aqui. Cada deputado, inclusive o próprio deputado Guilherme Maluf, doou R$50 mil, isso há 3 anos. Então hoje nós estamos pedindo aos deputados novamente uma ajuda, e se eles nos ajudarem, essa obra será praticamente da Assembleia Legislativa e da comunidade mato-grossense. Aí, doutor Vandir Lacerda, aí, grande profissional, realmente competente, e aí a Assembleia se cotizando aí para resolver essa questão do hospital. Muito bom isso, notícias boas, é isso que é importante, a gente está trazendo para você, telespectadores, informações, e principalmente aquilo que vem atender os anseios, principalmente desse pessoal que
que é o carente, que é aquelas pessoas que dependem aí, né? Aquela questão que foi colocada pela doutora lá, com relação, é o óculos, não, o óculos é o glaucoma. Muitas pessoas chegam a perder a visão justamente por falta dessa atenção, desse atendimento. Quiçá, consigamos isso com a maior brevidade possível e atender as pessoas que realmente precisam e necessitam desse apoio. Presidente, falando de apoio do governo, como que o governo está tratando com relação aos dependentes químicos? O que está acontecendo? Eu estou falando isso porque o senhor sempre está preocupado com essa questão da falta do recurso. Eu vou fazer um escalonamento, procurar ver se eu consigo colocar, pautar, e para ver que se o governo participasse, vou colocar um número, R$2.000 por interno para ter psicólogo, psiquiatra, assistente social, todo o atendimento de uma comunidade terapêutica. R$2.000, vou colocar. Agora eu vou desenvolver aqui o que o governo faz. O dependente químico, na verdade, ele não pode ser preso. Aí o que o governo faz? Ele fica dentro da segurança pública esperando o dependente químico cometer seu primeiro crime contra o patrimônio público ou o patrimônio da família. Aí quando o cidadão comete seu primeiro crime, aí o governo entra no tratamento com a segurança pública. Ou seja, o dependente químico, a partir desse momento, passou a ser marginal. Vai ser caçado para ser tratado. Aí ele coloca a polícia, gasta muito dinheiro com a segurança pública, caçando o dependente químico que já era para ser tratado lá atrás. Posteriormente, o dependente químico já se tornou um bandido, está preso. Aí o governo começa a gastar mais com o judiciário. Gastando com o judiciário, você sabe que é muito caro manter o judiciário fazendo atendimento a esses tipos de crime. Depois o governo, em vez de fazer colégio, o governo tem que fortalecer o sistema prisional, fazer presídio, gastando dinheiro. Depois o governo tem que gastar algo em torno de quase R$3.000 para manutenção. Então, vamos escalonar. O dependente químico causou um problema na sociedade ou na família que é irreparável. Aí o governo começou a gastar com a segurança pública, começou a gastar com o judiciário, construção de presídio e manutenção do sistema prisional, que é quase só o sistema para manter um preso hoje chega a quase R$3.000. Sendo que com R$2.000 daria condição para essas comunidades terapêuticas se adequar, ser um parceiro do governo, ou seja, ter o dinheiro para contratar um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, uma comida de boa qualidade, receber um interno com melhor condição para deitar, para dormir, para descansar, para tomar um banho. Então, quer dizer, o governo perde muito. Na verdade, o governo, quando ele começa a tratar de um dependente químico, ele já chegou exatamente onde ele se encontra, na Secretaria de Justiça. Porque é onde que você encontra o tratamento da dependência química. Está lá dentro da Secretaria de Justiça. E não é lá que é para estar. É para estar na situação da saúde, da ação social. Seria o preventivo que teria que ser feito. O preventivo o governo teria que trabalhar. Tá? Porque hoje, por exemplo, se você for olhar, tem muitos nos governos federais, estaduais, municipais, que são a favor da redução de dano. Ou seja, o uso da maconha. Eu sou contra. Da legalização que o senhor está dizendo? Da legalização da maconha. Eu sou contra. Em 64, quando o governo tentou impedir a droga, ele colocou, o que ele fez? Ele fechou a fronteira e colocou a seringa na mesa. Quando o governo liberou a seringa na mesa, que o usuário tinha que ter competência para se drogar, ali ele colocou a sífilis pela seringa, a AIDS, aí começou a virar essa bagunça toda. Tudo bem, a fronteira foi fechada, que não passou etracetona lá para a Bolívia. Mas, em compensação, criou o lixo da cocaína, que é o crack. Então, quer dizer, toda vez que o governo coloca a situação, ele causa um outro problema maior. E aí a gente não sabe para onde mais caminhar. O que nós queríamos e queremos é que nessa comissão parlamentar que está sendo
formada hoje pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que realmente possamos escrever uma lei, não para uma lei para ser mendigo, porque as comunidades terapêuticas não precisam ficar mendigando, mas nós da comunidade terapêutica, nós podemos ser parceira do CAPS-AD. O CAPS-AD desenvolve um trabalho, só que ela não tem condição de manter. Esse aí é município, né? É município, ela não pode manter lá dentro, então ela fica 30 dias, 60 dias, só que daí para frente ela não tem como manter a pessoa para ser tratada. Então nessa faixa, o que acontece? Se constatou problema de comorbidade, a psiquiatria toma conta. Se constou o problema de não ter comorbidade, eu fico olhando, tem hora, eu participo de uma comunidade terapêutica, o Paraíso, e eu fico olhando, 95% a 96% não é problema de comorbidade. Não tem problema de psiquiatria, mas tem problema de falta de carinho, de falta de atenção, de mudança de caráter, que você tem que trabalhar em cima da pessoa para melhorar a qualidade dela, para ela retornar à sociedade, e isso aí vem funcionando dentro da comunidade terapêutica. Eu queria que as universidades federal do Estado de Mato Grosso, as particulares, eu sei que existe curso de formação de psiquiatra, psicólogo, de assistente social, que vá nos visitar, que seja o nosso parceiro. Estágio, formação. O estágio é um bom campo para desenvolver profissionais. Não adianta ficar dentro da universidade, o aluno só dentro com a cara pregada no livro, se ele não adquire prática. Então nós estamos convidando vocês da Universidade do Estado de Mato Grosso para nos visitar e ser o nosso parceiro. Presidente, com relação à prefeitura, a prefeitura tem esse tratamento, o senhor fala que ela não consegue segurar esse paciente, esse doente lá dentro. Em função de quê? Ela não tem esses profissionais, ela não tem correspondido então com a expectativa do tratamento, daí sobra essa situação, sobra no bom sentido, aí vocês é que fazem esse papel do poder público? Acaba nós fazendo esse papel, por quê? Eu acho que o começo de tudo, aqui dentro de Cuiabá, vamos falar, eu sou cuiabano, aqui dentro de tudo já era para ter nascido dentro da Câmara Municipal de Cuiabá, um vereador que puxasse essa frente sobre comunidade terapêutica no tratamento da dependência química e do álcool. Mas, infelizmente, até agora não apareceu ninguém. Então, quer dizer, se você não escreve uma situação, como que o Poder Executivo vai executar? Então, é isso que nós estamos tentando fazer com a Assembleia Legislativa, escrever um projeto sobre comunidade terapêutica para que o governo do Estado possa abraçar e possa trabalhar em cima disso. Você que ligou sua televisão, nós estamos falando com o presidente Alonso Alcântara Moura, que é o presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas da região Centro-Oeste. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o presidente. Estamos de volta aí com o programa Veracidade na sua TBO, canal 8, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Hoje nós estamos aí falando com você, telespectador aí, já quase meia-noite, falando sobre a questão das comunidades terapêuticas, do papel dessas comunidades. E nós estamos com o presidente da federação dessas comunidades, especificamente da região Centro-Oeste, o senhor Alonso Alcântara Moura, e dizendo das dificuldades, né, que eles estão tendo, ele enquanto presidente da federação, colocando a situação de todas as comunidades, das dificuldades que as comunidades têm no enfrentamento do tratamento para esses nossos irmãos que sofrem com essa dependência, seja química, seja a do álcool. Nós, antes de continuar com o presidente, nós vamos ver uma matéria aí com a Assembleia, com a aproximação com a Associação Mato Grossense dos Municípios. Vamos aí para essa matéria. Organizar os sistemas da administração pública em favor das prerrogativas dos municípios. Com esse objetivo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, liderou uma reunião com a diretoria da Associação Mato Grossense dos Municípios.
Na pauta, assuntos ligados a investimentos em saúde, estradas e a contribuição dos parlamentares com emendas para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico. Os recursos iniciais já existem e não existem a contrapartida do Estado. 2.400.000 para cada um desses planos que devem ser feitos pela Universidade Federal de Mato Grosso. Eu vou retornar à Assembleia Legislativa com essa missão, conversar com os deputados, para propor aos deputados que invistam parte de suas emendas parlamentares. Esses planos são de suma importância para garantir que os municípios possam estar habilitados a receber recursos futuros, até por força de legislação aí do Estatuto das Cidades. Com o projeto para o plano de saneamento, os municípios terão acesso a recursos. A medida favorece a população nos eixos da valorização imobiliária, educação, produção e saúde. Tudo começa pelo planejamento. Então, nós, na realidade, estamos trabalhando isso, esperando essa definição do governo do Estado junto com a FMT, que a ideia é, então, a gente poder revisar e concluir esse projeto o mais rápido possível. No caso da saúde, o prefeito de Arenápolis conta com a ajuda dos deputados. O município, distante a 250 quilômetros de Cuiabá, espera pela ambulância que será entregue. O benefício é resultado da economia de R$20 milhões do Legislativo. Hoje estamos sem nenhuma ambulância. Hoje o meu município se dispõe de uma ambulância Doblô 2008, em péssimas condições, e agora por último ela teve um problema que parece que é até impossível sua recuperação. Então veja bem, eu que estou num município com aproximadamente 12 mil habitantes, sem uma ambulância para dar assistência. O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, avaliou de forma positiva a aproximação dos deputados com os municípios. Fraga destacou o empenho do presidente Guilherme Maluf pelo fortalecimento dos municípios. Hoje os municípios vivem de pires na mão. Então, se nós não tivermos um parceiro forte igual a Assembleia Legislativa, nos ajudando, nos diálogos com o governo do Estado, com o governo federal, com outros segmentos, a gente não consegue avançar. O presidente Guilherme Maluf, com essa iniciativa dele de estar aqui discutindo os problemas dos municípios conosco, com a presença de vários prefeitos, isso enriquece e nos dá tranquilidade. Então nós sabemos que temos um parceiro, e um parceiro muito forte, que é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também participaram da reunião os deputados estaduais José Domingos e Dr. Leonardo. A questão da saúde, realmente, a gente está comentando aqui com vocês e a gente está vendo que todos os municípios também têm problema. E está aí essa iniciativa de buscar essa aproximação. Presidente, o diálogo é a melhor coisa e não tem como, porque tudo para em cima do parlamento estadual, quando se trata do Estado de uma forma geral, e não teve o melhor ponto para se discutir essa questão, não só de saúde, educação, infraestrutura e outros assuntos pertinentes ao município, como sentar com os prefeitos. E essa questão que o senhor coloca aí de sentar também com a Assembleia, o senhor que é o presidente da federação que congrega, nós estamos falando de Cuiabá, mas ele representa aqui o Estado de Mato Grosso, que é a federação, na verdade, especificamente a região do Centro-Oeste, mas acaba envolvendo não só a capital, como vários outros. Não, acaba tudo, né, presidente? Tudo. E é importante. Mas eu acho, presidente, tem uma coisa que eu queria que o senhor me ajudasse a resolver o pedido daquele telespectador que está ali agora, preocupado em falar o seguinte: eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho um irmão, eu tenho um pai que está com problema, e eu não tenho como resolver isso do ponto de vista financeiro. Eu não tenho dinheiro e toda essa questão do tratamento nessas comunidades requer estrutura. E são pessoas, infelizmente, que não têm o recurso. Agora mesmo vi uma matéria dos prefeitos dizendo que está com pires na mão, não tem uma ambulância sequer para andar. Presidente, o que nós fazemos com esses pobres, desses pais, dessas irmãs, desse filho, que não tem para onde socorrer? Eles não conseguem chegar numa prefeitura, não conseguem pedir, não conseguem o apoio, não tem vaga, não tem espaço, que geralmente a notícia que chega é essa: está lotado. Como que esse pai, essa mãe tem que fazer? Tem algum telefone, tem alguma forma da gente ajudar essa pessoa, da federação, dar um norte para essa família? Hoje, por incrível que se pareça, a gente esperava que fosse aparecer na área política, e apareceu o desembargador Marco Machado, que está nos abraçando no tratamento da dependência química, porque é um homem de Deus que tomou conhecimento de que a maior parte das pessoas que estão dentro de um presídio são pessoas usuárias
de droga, do alcoolismo, e ele querendo achar uma saída, ele tem reunido conosco, mas eu aconselho as mães a procurar a prefeitura, o próprio CONEM, o governo do estado. Existe o doutor Mário Cono, o juiz, que é o único que eu ouço falar por aí que anda nos encaminhando. A dificuldade dele também é enorme, porque mesmo ele encaminhando para nós temos a nossa dificuldade, porque nós não devemos esquecer que nós somos pais de família, que largamos a nossa família para viver nessa causa. Eu, todos os dias, tenho que levantar, vir embora para Cuiabá, trabalhar, para depois eu fazer compra. Quer dizer, o poder público tem que criar uma lei urgente. Você acredita que até para alvará de localização a gente tem que pagar? Não existe nenhuma isenção? Não nada? existe isenção, então com essa lei eu espero que elimine a energia elétrica. Por exemplo, a minha energia elétrica lá chega em R$ 3.100, e isso é muito pesado. A família, quando aparece lá na comunidade terapêutica, quando ela tem condição, é uns R$200, R$300. Não tem condição, então quer dizer, algo em torno de 2.000. Se escrever uma lei, dá para participar e não dá para sacrificar a nossa família também. Mas mesmo assim, vários companheiros, nós vem abraçando várias famílias que não têm condição e acabamos sacrificando a nossa família. E por muitas vezes, os companheiros das comunidades terapêuticas são encontrados. Eu vou falar o nome, muitas vezes a gente não é permitido falar, mas a César o que é de César. Felizmente existe a rede Comper de mercado aí, que anda ajudando as comunidades terapêuticas. Eu não pego nada lá, mas existem vários companheiros, e aí as pessoas, quando encontram nossos companheiros das comunidades terapêuticas carregando resto de comida, sobra de mercado, fazem crítica. Em vez de procurar nos ajudar, fica a criticar. Tem um companheiro de Vaza Grande, o pastor Carlos, um dia na reunião falou assim, bateu e falou, sabe o que é isso? Isso aqui é rochinha. Sabe o que é rochinha, seu Alonso? É pão duro que a gente ganha na padaria. Então, ninguém sabe o que é que um presidente, dono de uma comunidade terapêutica, passa, mas sabe apedrejar as comunidades terapêuticas. Estão prontos para fechar. Infelizmente, muitas vezes o Ministério Público, sem ter conhecimento da causa, é levado a essa situação, porque ele tem que tomar uma providência, que existe um RDC, que é o 29, que tem que ser seguido, são normas, são leis que são seguidas, ele nos cobra e nós temos que nos adequar. A comunidade terapêutica Paraíso está adequado hoje, mas o valor hoje da manutenção de um ser humano dentro da comunidade terapêutica é algo em torno de R$2.000. É bem mais barato do que tratar de um preso. Mas só que a gente, mesmo assim, chega na nossa porta e nós não somos capazes de dizer não. Tá? Então, ainda é a saída, o doutor Mauro Cono, o CONEM, que é do governo do estado de Mato Grosso, que tem que atender. Mas, infelizmente, como eu disse na passagem aí, de que existem normativas dentro do CONEM que não deixa o diretor, o senhor, a senhora que está lá comandando o CONEM, de desenvolver um trabalho, porque é engessado, não tem como desenvolver um trabalho. Então, nós falamos no estado de Mato Grosso, no Brasil, em Cuiabá, nós falamos sobre a morte do rapaz que eu estava falando no começo do programa, lá da Indonésia, que foi executado. Todos nós brasileiros chorando. Mas nós esquecemos, nós que somos aqui de Cuiabá, nós que somos aqui do estado de Mato Grosso, nós esquecemos também que dali no Tijucal foi executada uma dona, uma senhora, também droga. A diferença desse rapaz é que de lá nós sabemos o nome do rapaz. Da mulher aqui, eu pergunto para você que está assistindo agora, nós sabemos o nome dessa mulher que foi executada dentro do Tijucal? Nós não sabemos. E os dois é problema de droga.
só com uma diferença. É que a mulher do Tijucal só queria comprar R$10 de carne. Os R$10 que ela recebeu na manhã da filha dela e que ela queria ir ao açougue. E o filho dependente químico avançou nela e tirou os R$10 empurrando ela e ela batendo com a cabeça, levando à morte. E ninguém comentou. Ninguém comentou. Mas nós comentamos sobre Goulart. O Goulart é o rapaz que foi executado lá na Indonésia. Nós esquecemos de fazer nossa lição de casa. Aqui mesmo dentro desse Cuiabá, eu já estive na Secretaria de Ação Social e o secretário falou qual a sua proposta. Eu falei, vamos colocar toda a secretaria junto com as comunidades terapêuticas para nós fazer um trabalho junto com essas famílias. Falou, não é possível, isso aí é ilegal. 3 dias depois, foram me procurar para colocar 50 haitianos dentro da minha comunidade terapêutica. E eu perguntei, falei, mas se nós não cuidamos dos nossos guerreiros, não cuidamos da nossa família, como é que nós vamos cuidar de haitianos? E falou, existe uma diferença, senhor Alonso. É que nós criamos uma política de relacionamento. Mas esquecemos de criar uma política de relacionamento com a família nossa cuiabana, esquecemos de criar um relacionamento de família nossa mato-grossense, esquecemos que nós precisamos de atenção, que nós precisamos de atendimento. Infelizmente, Luiz Poção, eu não tenho como hoje passar um telefone para atender todas essas famílias, porque todas as vezes que a gente participa de um fórum, os profissionais da área dos governantes dizem que só vai, o tratamento da dependência química só vai amarrado. Está aí na praça, crack, combater o crack é possível, mas colocar um ônibus no ponto de droga não vai resolver nada enquanto não encarar a realidade. Daí, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Centro-Oeste, do tratamento da dependência de química do álcool, senhor Alonso Alcântara, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e quero agradecer por ter atendido esse chamamento. A gente da comunidade terapêutica, nós ficamos muito agradecidos, de você nos convidar para que a gente possamos vir conversar, explicar alguma coisa sobre comunidade terapêutica. Porque até agora nós somos vistos como campo de leprosos, catadores de lixo, mas esquece que nós fazemos isso com o coração, com o amor ao próximo. E se pode colocar vários profissionais na área do governo, mas se o profissional que entrar na área do governo não tiver amor ao próximo, esquece do tratamento do ser humano. Muito obrigado. Interessante também seria essas apreensões de drogas, de avião que estão no tráfico aí, determinar um percentual disso para as comunidades. Fica aí, eu não sei, eu desconheço totalmente a lei específica de repasse dessas apreensões desses traficantes e designar um percentual para que essas pessoas esses nossos irmãos possam ser acolhidos e tratados dignamente como os verdadeiros seres humanos. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a Deus por me oportunizar aqui estar junto com você, junto com o Alonso e junto com principalmente você, telespectador. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se assim o nosso grande arquiteto nos permitir. Fique com Deus.